Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Saúde em Foco, aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Hoje, no Saúde em Foco, nós vamos falar sobre uma doença que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, a endometriose. É uma doença conhecida como a doença da mulher moderna. E sobre isso, eu converso com o Dr. Leandro Couturato, que é ginecologista aqui em São José do Rio Preto, e vai explicar tudo para a gente sobre essa doença. Olá, doutor, muito prazer e obrigada por ter vindo ao nosso programa. O privilégio é meu, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho dessa doença aí que cada vez tem sido mais frequente no consultório ginecológico. E sempre que precisar, a gente está à disposição. Doutor, então, eu disse que ela é conhecida como a doença da mulher moderna. Por quê? A endometriose ela tem na sua fisiopatologia, na sua formação, uma relação com a parte hormonal muito grande, né? O hormônio é o hormônio que nós chamamos de estrogênio, que é o hormônio da mulher na sua vida de menarque, né? Quando ela tem o processo da menstruação. E quanto mais você é exposta a esse hormônio estrogênio, supostamente você tem uma chance, entre outras causas, né, de você desenvolver endometriose. Ela é o que específico? Assim, como que funciona o procedimento da instalação dela? Então, na verdade, ela nada mais é do que a presença de células de dentro do útero, que são as células endometriais, só que localizadas fora do útero. A causa da endometriose até hoje é uma situação muito discutida, né? Bastante estudos em cima, porque a gente não conseguiu ainda definir pontualmente qual é a causa. Mas, basicamente, os estudos se direcionam para a parte genética, a parte imunológica e a parte hormonal, que é exatamente o que você perguntou no começo, que é essa exposição estrogênica. Por que dessa paciente moderna? Porque hoje em dia, cada vez mais, as mulheres estão engravidando mais tardiamente, a partir dos 30, 35 anos, e elas ficam, muitas vezes, nem sequer engravidam, e elas ficam expostas há mais tempo a esse hormônio que está vinculado ao desenvolvimento da endometriose. Elas menstruam mais vezes, Exatamente. Fluxo intenso, período menstrual também longo. Isso tudo colabora, doutor, para que a doença se instale? Então, na verdade, a endometriose ela tem pouca correlação com o fluxo em si, em termos de volume, não tem. Em termos de prolongado. A paciente endometriótica, assim a gente chama, ela pode tanto ter um fluxo menstrual de 2 dias ou de 10 dias. Ela pode tanto ter um fluxo menstrual com uma gotinha de sangue, como um fluxo menstrual que ela tem que trocar de absorvente inúmeras vezes ao dia. A maior correlação da endometriose, sem dúvida alguma, é com a dor, essa é o mais importante, e com a infertilidade, que é a dificuldade para engravidar. E como a gente pode relacionar o grau da dor com o avanço, o grau da doença? Essa é uma indagação muito frequente entre todas as mulheres. E isso é uma situação completamente oposta. Por quê? Ao passo que você tem uma endometriose grave, nós podemos diferenciá-las, né, dividi-la em 4 graus, quanto maior, mais grave, não obrigatoriamente você tem uma intensidade dos sintomas maior. O que significa? Você pode ter uma paciente com endometriose grau 4, que é a mais grave, endometriose profunda, só que a paciente não sente absolutamente nada. Ao passo que você pode ter uma paciente com grau 1, que é a endometriose mais leve, a mínima que nós chamamos, e ela tem uma dor ou uma dificuldade para engravidar que realmente atrapalha a qualidade de vida dessa paciente. Agora, muitas mulheres descobrem essa doença quando estão tentando engravidar e não conseguem? Como a gente estava falando, a endometriose ela tem um fator de infertilidade muito grande. Os estudos mostram aí que em torno de 30% a 50% das pacientes com dificuldade para engravidar pode ter a endometriose. A endometriose é muito subdiagnosticada, né? Nós temos esse número de 10% da população mundial, mas como o diagnóstico dela é histopatológico, quer dizer, a gente precisa da biópsia da endometriose para confirmar a presença, nós ficamos muito perdidos se esse número realmente está correto. Isso também serve para a paciente que tem a sua dificuldade para engravidar. Julga-se em torno de 30% a 50%. Porém, tem trabalhos que sugerem que esse número seja até ainda maior. E muitas delas acabam descobrindo nesse momento. A paciente não sente nada, ela tem seus 25, 30 e poucos anos, elas começam a tentar engravidar e não conseguem. E na sua fase de investigação de infertilidade, a gente acaba por
descobrir através de exames de imagem a suspeita da endometriose e depois com a biópsia, que geralmente se faz através da laparoscopia, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, diagnostica-se efetivamente a endometriose. Então, diagnosticada a endometriose, quais são os passos seguintes para conviver com essa doença? Ela tem cura? Isso é uma resposta que ninguém gostaria de ouvir, mas a endometriose não tem cura, né? Ela tem tratamento. A endometriose com o seu fundo genético, com o seu fundo imunológico, hormonal, nós não temos como ter um tratamento definitivo para ela. Nós podemos e devemos sim tratá-la, o quanto antes, melhor, mas não temos a cura definitiva dela. Isso significa o quê? A paciente que hoje trata a endometriose, daqui a 6 meses, 1 ano, independente do período, a endometriose pode voltar, independente do que for feito de tratamento pós-operatório. Existem mecanismos que nós tentamos diminuir a chance dessa doença recidivar, mas bloquear por si só, não, a gente não tem como. Uma vez que você fez o tratamento dela, o acompanhamento pós-operatório é um acompanhamento ginecológico normal, através de exames ginecológicos, exames subsidiários como ultrassom, ressonância, exames voltados mais para a própria endometriose. E um acompanhamento, o mais importante dado de segmento da paciente com endometriose é o dado clínico, a sintomatologia, a dor e a dificuldade de engravidar. Agora, com relação aos tratamentos, quais são? Além a cirurgia, um tratamento. Quais são os outros? Nós temos, na verdade, 3 tipos de tratamento para endometriose. O primeiro tratamento é o tratamento que a gente chama de expectante. Expectante é aquele que você não faz nada, você simplesmente acompanha a paciente. A imensa maioria das pacientes que tem endometriose e não sente nada, então você tem endometriose, é diagnosticada como endometriose, mas você não tem sintoma algum. A mulher deve levar um susto no consultório quando o médico... Muito frequente, porque é um achado nos exames. E se essa paciente não sente nada, a orientação é muito clara. Não faça nada. Até pode entrar com anticoncepcional para tentar fazer um controle, o que não é muito bem provado até hoje, se isso vai melhorar ou não. Mas independente. A ideia é, a paciente tem endometriose, não sente nada, são raros, são pontuais os casos, que são muitos de exceção, não vêm ao acaso, mas a imensa maioria você não faz nada, você acompanha. Eu costumo brincar com a paciente. Se você tiver endometriose e não sentir nada, você vai morrer com 100 anos com a sua endometriose ali sem ter nenhum problema. Por outro lado, a paciente que tem dificuldade para engravidar, a gente precisa de um tratamento. E aí a gente tem 2 vertentes que se trombam muito, né? A paciente com dificuldade para engravidar com endometriose, ela pode tanto ir para um tratamento de alta complexidade, que seria a inseminação, a fertilização in vitro, como ela também pode, primeiramente, fazer a cirurgia para depois seguir o tratamento de alta complexidade. O mais importante disso é, a paciente com dificuldade de engravidar pela endometriose, ela tem a sua indicação de fazer um tratamento de alta complexidade, inseminação ou fertilização. Cabe-se a discussão se ela deve ou não operar antes dessa fertilização. E por fim, a paciente com dor, que é o grande trabalho que nós temos de lidar com a paciente, porque é difícil você tratar uma paciente com dor, sendo que a paciente precisa entender que essa dor não tem cura, ela tem tratamento, mas cura não. O primeiro tratamento básico para essas pacientes é o bloqueio hormonal, que nós fazemos com anticoncepcional, com o DIU, entre outras formas de tratamentos clínicos. A ideia desse tratamento clínico, de uma forma resumida, é bloquear o ovário, para que o ovário não tenha produção hormonal, não estimule os focos de endometriose e melhore o processo inflamatório nesses focos. Consequentemente, melhora a dor da paciente. Mas o que é muito importante ressaltar é, a paciente em uso de anticoncepcional, ela tem uma exclusiva ideia de melhorar a dor, não a doença. A hora que você entra com anticoncepcional, você está tentando melhorar o sintoma da paciente. A paciente pode muito bem ter um aumento da doença, até mesmo em uso do anticoncepcional. É o que eu sempre falo, se anticoncepcional curasse endometriose, seria muito fácil. Eu dava anticoncepcional para toda menina com 10, 12, 15 anos de idade, que está entrando na fase de menacme, a gente acabava com endometriose no mundo. E não é o que acontece, né? Nós sabemos que a endometriose é genética, imunológica, hormonal, e a ideia do anticoncepcional é exclusivamente o tratamento da dor. Melhorou? Ótimo, é o que a gente quer. Não melhorou? Essa paciente tem uma indicação absoluta
de tratamento cirúrgico. E aí entra a cirurgia. Quando a gente fala em dor, a dor seria durante a menstruação ou fora da menstruação, nas relações sexuais também? Sem dúvida. É uma dor que nós chamamos de dor pélvica crônica, né? O que é dor pélvica crônica? Por definição, a paciente tem uma dor que não é cíclica, como por exemplo, o que é dor cíclica e não cíclica? Dor cíclica é aquela paciente que menstrua todo mês e tem dor na menstruação. A paciente com endometriose, ela tem dor fora dessa ciclicidade. Então ela tem dor hoje, amanhã, menstruada, não menstruada. É uma dor que está sempre ali incomodando. E essa dor, ela participa de outros momentos do dia a dia da paciente. Vida sexual, atividade física, trabalho e, obviamente, com uma piora importante durante o fluxo menstrual, que é a maior característica da endometriose. A cólica menstrual intensa, que muitas vezes incapacita a paciente de ter uma vida normal, uma qualidade de vida adequada. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o Saúde em Foco. Hoje eu estou conversando com o Dr. Leandro Couturato, que é ginecologista e está explicando tudo pra gente sobre endometriose. Aguarde um instante só. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu estava gestante da minha filha, aquele telão, aquele barulho. Eu falei, pronto, essa menina vai nascer aqui. Assim que eu recebi o Vale Cultura, eu falei, vou levar minha filha no cinema. Ela, ai mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Foi maravilhoso, uma coisa que eu não tive na minha infância e poder estar proporcionando para minha filha. O Vale Cultura dá oportunidade para que pessoas como a Rosineide sintam as emoções da nossa riqueza cultural. Peça o seu na sua empresa. Coração de estudante, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje a gente está falando sobre endometriose com o ginecologista de Rio Preto, Leandro Couturato. Doutor Leandro, agora uma situação que eu acho que pode levar a mulher a muita preocupação é sobre a retirada de ovário, útero. Nessa situação, ajuda, melhora alguma coisa no caso da endometriose? Isso é uma pergunta muito boa, né? O que nós temos com uma frequência incrível no consultório são pacientes que chegam já com o diagnóstico de endometriose, feito por outros colegas, e que chegam orientadas que elas devem tirar o útero e os ovários para que você tenha uma cura da doença, né? Você imagina você fazer a retirada do útero dos ovários para uma menina de 20, 25 anos, 30 anos, que seja, que muitas vezes nem teve prole ainda, nem teve filhos, ou que às vezes já teve, mas ainda tem o sonho materno de ter outros filhos. Você colocar isso para ela e falar assim, você vai perder o seu útero e o seu ovário. Isso, a palavra certa, é um absurdo, né? Uma sentença de morte para uma mulher, talvez, dependendo. A gente não só não pode, como assim, é uma obrigação nossa mostrar que isso está errado, né? Em nenhum momento a gente pode colocar para a paciente que a retirada do útero irá resolver os problemas da paciente. Nem mulheres que já estão lá depois dos 40, mais mesmo velhas. Assim, por quê? Aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa. A origem da endometriose está vinculada a uma parte genética, uma parte imunológica e essa parte hormonal. Se você pensar pelo fato que eu vou tirar o útero, o que vai mudar para a paciente? Ela não vai menstruar. Se ela não menstrua, eu vou acabar com a endometriose. Não, isso está errado. A paciente ela tem uma capacidade, por causa dessa alteração genética, tem uma pelinha dentro da barriga que chama peritônio. Esse peritônio, ele se transforma sozinho, espontaneamente, em células endometriais, que a gente chama de metaplasia. Isso é uma das etiologias, uma das causas da endometriose. A hora que você tira o útero, ela para de menstruar. Se eu pensar que parando de menstruar vou curar a endometriose, é o que eu falei. A gente dá anticoncepcional contínuo para todas as pacientes, elas param de menstruar e eu resolvo o problema da endometriose no mundo. E não é isso. A retirada do útero não trata a endometriose. Ela, eventualmente, em pacientes acima dos 40, 45 anos, pode eventualmente ajudar num controle melhor da doença no pós-operatório. Mas a cirurgia ela é baseada principalmente na retirada da doença. Se a paciente tem doença
num pedacinho da bexiga, tem que tirar o pedacinho da bexiga. Se a paciente tem doença no ovário, tem que tirar o pedacinho do ovário. Nos ligamentos, tem que tirar o ligamento. Porque ela pode ocorrer em outros órgãos. E, assim, ela pode ocorrer em qualquer lugar, onde você imaginar. Intestino, no estômago, em qualquer lugar. Obviamente, 99% das vezes está vinculado à pelve. Pelve, útero, ovário, intestino, mais da parte do intestino grosso, bexiga. Então você tem que tirar a doença, não o útero. E lembrando que a endometriose é a presença de células de dentro do útero, fora do útero. Então, quer dizer, você tirar o útero, eu vou tirar as células lá de dentro. Ok, mas eu tenho outros mecanismos de aparecer essas células, portanto não vai tratar. E os ovários, menos ainda, porque a hora que você tira os ovários, você está amputando a mulher, você está levando ela a uma menopausa cirúrgica, isso é péssimo para a mulher. Para tudo, qualidade de vida, parte cardiovascular, parte mamária, para tudo. Não pode se fazer isso daí, porque você não vai estar trazendo, você vai compensar de uma forma e descompensar de uma forma muito maior. Sim. Agora, com relação às mulheres que conseguem, que têm endometriose, mas conseguem engravidar, a gestação ajuda na endometriose? Sem dúvida. Voltando também um pouquinho à nossa conversa, ela tem um vínculo com o hormônio que a gente chama de estrogênio. Quando a paciente ela engravida, existe um bloqueio e essa taxa estrogênica cai. Por isso que quando a gente fala que a endometriose é uma doença de pacientes mais modernas, né, pacientes que nunca engravidaram com 30, 35 anos, nós pensamos nisso. Aquela paciente que engravida com 18, com 22, com 25, com 28, ela tem um bloqueio ao hormônio que é favorável à endometriose. Se você bloqueia esse hormônio, a chance de você vir a desenvolver a endometriose diminui. Isso é sabidamente um dos fatores protetores para a endometriose, que é a gravidez. E se você tem endometriose, não obrigatoriamente, como a gente falou, você não vai engravidar ou você vai ter dor. Você pode não engravidar. Só que a hora que você engravida, a gestação ela não é uma gestação de alto risco, ela é uma gestação como qualquer outra, que você tem que acompanhar num pré-natal, com o obstetra, de forma correta. Mas uma vez que você engravidou, vida para frente. Continue a gravidez da forma mais tranquila possível. É uma doença benigna? Essa é uma outra pergunta. Ela é uma doença benigna, na sua imensa maioria das vezes, mas existem casos relacionados ao que a gente chama de malignização, né? Ela vira um câncer. São casos muito pontuais que estão bastante vinculados ao período de pós-menopausa, quer dizer, na paciente que teve endometriose, acompanhou, não tratou, e ela entrou na menopausa com seus 45, 50 anos, persiste com essa endometriose e principalmente endometriose no ovário, que é onde a gente tem uma chance de desenvolvimento de câncer de ovário por conta da endometriose. Mas isso é muito raro, e quando presente, é presente na paciente que está próxima da menopausa, seus 45, 50 anos. E praticamente, exclusivamente, com tumor vinculado à doença de endometriose no ovário. No ovário. Não em outros locais, no ovário. Por isso que uma das indicações cirúrgicas é essa. A paciente que está nesse período de pré-menopausa, perimenopausa, que tem doença ovariana, ela tem que operar. Porque aumenta-se a chance, o risco de desenvolver o câncer de ovário de 3 a 5 vezes. Aí você tem uma nova indicação cirúrgica. Agora, sim, para as mulheres que estão nos assistindo, além do acompanhamento médico importante, tendo ou não endometriose, quais são as outras recomendações que o senhor passaria, no caso, para driblar os sintomas, para suportar melhor os sintomas? Sem dúvida alguma, assim, o que nós temos que sempre colocar para a paciente é a qualidade de vida, né? Ela tem que ter uma boa qualidade de vida e os trabalhos mostram que uma atividade física regular, uma qualidade alimentar regular, realmente, o dia a dia O exercício adequado. fortalece a musculatura? O exercício fortalece a musculatura e por conta de toda a liberação dos neurotransmissores, né, umas coisinhas que libera ali dentro da cabeça, favorece a paciente a ter menos dor. Então, assim, é importante, né? O controle da obesidade, alguns alimentos que podem estar vinculados. Bolsa de água quente, banho quente também. Exatamente. Quando você tem a dor propriamente dita, assim, isso nós estamos falando para tentar diminuir a chance dessa dor aparecer. Mas uma vez que você esteja com dor, aí sim, né? Fatos, situações que vão diminuir o processo inflamatório. Um bolsinho de água quente, um próprio analgésico, anti-inflamatório. Mas assim, a partir desse instante que você começa a entrar com medicamentos um pouco mais específicos, a gente tem que estar sempre sob supervisão
de algum colega médico para orientar como deve se utilizar, se você pode usar um medicamento mais forte, porque muitas vezes, dependendo da dor da paciente, a simples bolsinha de água quente, ou um analgésico, ou um anti-inflamatório, não é suficiente. Não é o suficiente. E a gente precisa de algo um pouco mais forte. Com certeza. Doutor, agora eu gostaria de falar, o senhor realmente, na concepção exata da palavra, é um doutor. Acabou de defender uma tese. Qual foi o seu objeto de pesquisa? E qual o resultado que o senhor chegou? E parabéns pelo trabalho. 5 anos de estudo? 5 anos de estudo. Acho que tudo isso, talvez até um pouco mais. Começou ali por volta de 2009 para 2010. É tão novo já, assim, estudou tanto. Obrigado. Quando eu ainda morava em São Paulo, a gente começou a colheita de materiais, mas é uma área... O senhor fez em qual universidade? Eu defendi aqui pela Faculdade de Medicina na Faculdade de Medicina, olha que orgulho pra gente. Só que o meu material de análise foi todo de São Paulo, no hospital, chama Hospital Pérola Baiton, vinculado à Escola Paulista de Medicina. É vinculado à área cirúrgica, só que não à endometriose. A nossa proposta era trabalhar em cima do câncer de colo de útero, que é onde você colhe o Papa Nicolau para fazer a prevenção, que você tem que fazer aí quase que anualmente, para o diagnóstico do câncer do colo do útero. Nós trabalhamos em cima de algumas pacientes com câncer de colo do útero mais iniciais, né, quando está começando o câncer, e uma análise bem específica de uma situação que chama-se micrometástase em linfonodo. Linfonodos são gânglios, né? Quando você fica com dor de garganta, você tem uns gângliozinhos aqui, né? O câncer de colo do útero também leva a alguns gânglios que se aparecem um pouco maior na pelve. Então nós tiramos esses gânglios, fizemos a análise, e quando tinha a presença dessa metástase, né, desse tumor ali, nós estudamos quanto que isso iria afetar na sobrevida da paciente, se ela teria prejuízo ou não. E o nosso trabalho aí, nós tivemos um sucesso muito grande, que nós conseguimos mostrar que essas micrometástases, que até então não tem muitos estudos, né? Micrometástases são coisas bem pequenininhas, diferente da metástase. Metástase a gente sabe que já está mais do que efetivo, muda, a paciente tem uma sobrevida menor, vai a óbito mais cedo. Mas a micrometástase, a gente não tinha essa certeza. Poucos trabalhos na literatura nos mostravam isso. E o nosso trabalho mostrou que essa paciente específica tem uma chance da doença voltar até 11 vezes maior do que a paciente que não tem a micrometástase. Então foi um trabalho bastante árduo e assim, muito satisfatório. Os colegas de São Paulo vieram, a gente teve uma banca de professores doutores. Né? O próprio professor Dr. Mário Abud, que daqui de Rio Preto, do centro daqui de Rio Preto, que participou da entrevista de vocês. Do Saúde em Foco, aqui com a gente. O professor Dr. Maurício Nogueira, que também, junto com o Dr. Mário Abud, são os 2 principais nomes ali da Faculdade de Medicina de Pós-Graduação, e outros 2 colegas professores de São Paulo, junto com o meu orientador, que foi o professor Dr. Antônio Hélio, também da faculdade. Foi muito satisfatório. Acho que e nós, a comunidade rio-pretense, agradece aos estudos, né, a esse empenho em avançar nas nossas pesquisas, né, na área da medicina. Eu acho que hoje é tão raro alguém que se interesse pela pesquisa, a gente tem tão pouco estímulo. Verdade. Dos nossos colegas lá de cima, né, que é satisfatório, foi muito bom, muito bom. Vamos continuar, não vamos parar não. E para a gente encerrar o nosso programa, uma recomendação final para as mulheres que estão enfrentando a endometriose. O acompanhamento ginecológico, o seu acompanhamento de rotina, ele é extremamente necessário. Nós temos que dar um pouco mais de atenção para aquelas pacientes que começam a apresentar nas suas idades mais precoces, 12, 15 anos, uma cólica menstrual bastante importante, um sinalzinho de alerta tem que estar ali ligado para que a gente trate essa paciente com um pouco mais de carinho e, ao mesmo tempo, fazer um tratamento incisivo, um tratamento voltado mesmo para a paciente com endometriose, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa paciente, porque a endometriose, sem dúvida nenhuma, hoje, a gente não tem a menor dúvida que é uma das doenças que mais afeta a qualidade de vida das pacientes jovens no nosso dia a dia. Não é à toa que é a doença da mulher moderna. É a doença do século até. Olha, muito obrigada, doutor Leandro, pelas suas explicações e esclarecimentos sobre a endometriose. Obrigado a vocês e à disposição.
E assim, nós terminamos o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre endometriose com o Dr. Leandro Couturato, ginecologista aqui em São José do Rio Preto. Até o próximo programa. Muito obrigada por sua audiência. Tchau.